A gente conhece, né, e vive escutando também sobre as mais variadas e bizarras teorias de conspirações que rondam aí a internet. Tem teorias de cantores que morreram e sósias entraram no lugar, né, como a Avril Lavigne, Paul McCartney, que eles falam isso, né? Tem a teoria de que o Brasil vendeu a final da Copa de 98 para a França, essa daí eu cresci escutando. Enfim, existem muitas, só que tem uma que é bem esquisita que mexe com a história em si, né? Você sabia que existe uma, né, em especial, que diz que a gente está vivendo, na realidade, no ano de 1726 e não no ano de 2023. Supostamente, então, essa teoria teria até provas e registros históricos. Será que isso é verdade? Nesse vídeo a gente vai conhecer, então, a teoria do tempo fantasma, né? Os 300 anos que nunca existiram. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Nem todo mundo acredita que a história como a gente conhece, né, é exatamente da maneira de que foi descrita por centenas de historiadores ao longo de séculos. E uma dessas pessoas é o Heribert Illig, um historiador alemão que tem a teoria de que o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza, é na realidade uma fraude e que, como consequência, 297 anos da Idade Média foram uma invenção. Parece loucura, né? Mas a gente vai dar o benefício da dúvida para o senhor Illig, que era um membro ativo da Sociedade para a Reconstrução da História Humana e Natural, em 1991, que foi quando ele publicou a sua polêmica Hipótese do Tempo Fantasma. Uma teoria em que ele defende que houve uma conspiração no ano 1000, no século X, né, para alterar o sistema de datação por 3 importantes governantes mundiais. Quem seriam esses governantes? Quais seriam as provas? É o que a gente vai ver. A conspiração. De acordo com Illig, essa bagunça nos calendários se baseia em uma conspiração envolvendo 3 líderes mundiais da era cristã: o Papa Silvestre II com o Sacro Imperador Romano Otão III e o Imperador Bizantino Constantino VII. O historiador afirma que o trio se reuniu e decidiu mudar o calendário para que o reinado de Otto começasse no ano 1000 e não no ano de 996, como realmente seria. Em uma conspiração de poder, o trio teria alterado todos os documentos ao seu alcance até aquela época, criando então eventos históricos e pessoas fictícias para poder embasar a fraude. Mas que trampo, né? Bom, e por que isso aí? Eles achavam que o ano 1000 soava muito mais significativo para o início de um reinado do que 996, que era um número todo quebrado. Uma das alterações mais relevantes do trio, de acordo com o alemão, teria sido com relação ao famoso Sacro Imperador Romano Carlos Magno, que segundo eles, segundo essa revisão, não teria sido um governante real, nem teria existido. O primeiro imperador romano simplesmente seria apenas uma lenda, no melhor estilo Rei Arthur. Mas aí você deve estar se perguntando, né, e isso tudo passaria despercebido? Bom, Heribert coloca a culpa no sistema falho de datação dos artefatos antigos, já que os estudiosos normalmente usam como base os documentos escritos na época medieval. Então, o que estava escrito nos papéis não costuma ter a veracidade tão questionada. Os levantamentos do historiador também mostram que os anos entre 614 e 911 possuem algo de muito estranho. Diversos acontecimentos importantes, ocorreram antes de 614 e depois de 911, mas nada muito significativo entre esses dois períodos aí. Foram anos maçantes, eu diria, sem nada de muito histórico, né? Com isso, Illig explica que, devido a toda essa falsificação histórica, 297 anos extras teriam sido adicionados à história a partir do início da Idade Média. Se a gente parar para pensar, é realmente estranho que 297 anos de história no mundo não tenha tido nada de interessante para contar. Outra coisa que, segundo o alemão, e o ajudam em sua tese, astrônomos e matemáticos que serviam um outro papa chamado Gregório XIII descobriram que o calendário civil precisava ser ajustado em apenas 10 dias e, a partir disso, Illig concluiu que a era do começo medieval contou cerca de 3 séculos que nunca existiram. Você deve estar achando toda essa história uma loucura, né? Mas por incrível que pareça, existe outro estudioso que acredita e apoia essa teoria. O nome dele é Hans Ulrich Niemitz, e ele até publicou um livro com evidências que fortalecem a ideia, defendendo que entre a Antiguidade e a Renascença, período entre os anos 1 e 1500, existem 300 anos sobrando. Isso só serviu para inflar ainda mais as teorias de Illig. Essa sua hipótese do tempo fantasma teria alcançado até mesmo a arquitetura romana da Europa Ocidental do século X, já que ela era considerada muito moderna para o período em que foi construída, levantando a ideia de que ela só estava ali porque, na realidade, ela estava num tempo bem mais avançado, né? Mas será
que tudo isso pode ser verdade mesmo, esse salto temporal maluco? A verdade é que a maioria dos historiadores que conhecem a hipótese de Illig criticam seus fundamentos. Essa hipótese do tempo fantasma é amplamente rejeitada pela comunidade científica, que a considera apenas uma teoria da conspiração sem fundamentos sólidos. Eles também deixam claro que as datas registradas para determinar eventos marcantes foram por meio de eclipses solares e de histórias documentadas de várias partes do mundo que se sobrepõem aos períodos ausentes. Então, para eles, isso seria provas muito mais evidentes do que essas daí que o alemão traz, para discussão. Sendo assim, a maioria dos historiadores argumentam que existem muitas evidências arqueológicas e documentais que comprovam a existência do chamado período carolíngio, que teve então o rei Carlos Magno, a quem Illig acha que nem existiu como principal governante da época. Nosso amigo Natanael, do canal Fábrica de Noobs, ele fez um vídeo bem completo, bem detalhado, rico em informações sobre o tema, para quem quiser assistir, tiver mais interesse em se aprofundar nesse assunto, tá? Então vou deixar o link do vídeo dele aqui também na descrição para vocês acompanharem, sendo que no final ele também deu o seu veredito dizendo que essa história é um pouco infundada, não acredita nessa teoria do alemão aí. Claro, se você tem um documento, você pode estudar o idioma, as palavras, a caligrafia, a menção de outros eventos. Se você tem um calendário, você pode estudar eventos astronômicos, você pode sincronizá-los. E a gente faz isso, a gente sincroniza calendários de forma retroativa. Quando a gente junta todos esses métodos, que é óbvio que cada um deles tem alguma falha individual, mas quando a gente trabalha com eles em conjuntos, a gente tem uma cronologia sólida. Mas e você? Você acredita nessa teoria maluca desse alemão aí de que 300 anos na nossa história nunca existiram e na verdade a gente não tá nos anos 2000 e sim 1700 e pouco? Bom, sei lá, eu sinceramente acho muito maluco, muito pouco plausível que seja verdade, Mas comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Deixa o seu like, se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!